porque nós não temos tempo para responder para todo mundo, né? Para dar tempo para cada um responder. E eu vou trazer uma resposta, eu acredito que todos vocês já sabem por que é importante estudar neurociência. Primeiro, que neurociência é a ciência do cérebro. E neurociência só interessa a um tipo de pessoa, é aquele que nasceu sem cérebro. Então, que não precisa saber sobre o cérebro, porque nem tem consciência dele mesmo. Porque o cérebro é o único órgão do corpo que tem consciência de si mesmo e tem consciência de todos os órgãos do corpo. A mão não tem consciência de que ela existe, não. O pé, o dedo, mas o cérebro, além de ter consciência da sua própria existência, tem consciência da existência de todos os órgãos do corpo humano. E, além de tudo, ele tem um domínio sobre todos os órgãos do corpo. É um exemplo. A fome é na cabeça ou no estômago? É na cabeça, é no cérebro a fome. Agora, a repercussão é no estômago. E o sono? O sono começa no cérebro. Às 6 horas da noite, o cérebro diz logo, vai para a cama. Aí a gente abre a boca. Aí passam 2 horas, 8 horas da noite, às 20 horas, o cérebro manda um recado novamente. Vai dormir, a gente sente o olho pesando. É o segundo aviso. Às 10 da noite, às 22 horas, o cérebro manda outro aviso. E vai assim até 2 horas da manhã, ele para de mandar aviso, e só as pessoas que trabalham à noite, ou as teimosas, é que não vão dormir, né? Então, tudo emana do cérebro. E um neurocientista chamado Rodolfo Linhares, esse doutor Rodolfo, ele é neurocientista colombiano, e ele respondeu uma coisa interessante, quando perguntaram a ele por que é importante estudar neurociência, ele disse, porque a neurociência ajuda a reestruturar o conceito que nós temos de nós mesmos. Isso é muito importante, a reestruturar. A mudança da gente, quando a gente estuda neurociência, é tão grande, e a neurociência, ela deve estar presente na vida cotidiana, tem que estar presente na vida profissional, na vida pessoal, na vida familiar. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, e vez por outra, porque eu sou educadora 24 horas, até quando estou dormindo, eu sonho com educação. E aqui eu vejo, tem crianças, né? Tem pré-adolescentes, e eu estou sempre dando uma dica. Olha para ali, olha, o melhor caminho para a educação é esse. Além de eu ser mãe e avó, eu também sou estudante do cérebro, e eu fico dando algumas dicas, porque eu tenho reestruturado os meus conceitos de vida. Então, é excelente, por isso, vocês vão reestruturar o conceito que vocês têm de si mesmo, da profissão que vocês vão seguir, na família. Às vezes a gente faz tanta coisa equivocada porque a gente não conhece o cérebro, na educação tanto de outrem como dos nossos filhos e a nossa educação. Então, conceitos que a gente tinha de neurociência, hoje é muito comum para qualquer profissão. Aí, por exemplo, olha, lobos. Nós precisamos saber o que é lobos do cérebro. Precisamos saber o que é hemisfério central, cerebral. A gente precisa saber o que é sinapse, o que é neurônio. Olha aí o cérebro, né? Então, nós precisamos saber o que é o sistema límbico, que é o sistema emocional. Precisamos saber sobre o sistema de recompensa. É tão interessante, uma aula desinteressante, ela não mobiliza o sistema de recompensa. E os neurocientistas descobriram o sistema de recompensa no cérebro, foi tão interessante, eles estavam com ratos, botando eletrodos nos ratos e na tela, olhando qual era
a reação dos ratos, mas não era para saber sobre recompensa, área de recompensa, não. Então, eles botaram um eletrodo bem assim na área da cabeça do cérebro, do rato. Aí o rato passava, tomava um choquezinho, e ele voltava, tomava outro choque, voltava, corria na sala e voltava. Aí os cientistas, ô gente, o rato está gostando do choquinho elétrico. Vamos olhar qual é a área do cérebro que está sendo mobilizada por esse choque. Então, era uma área do cérebro que eles chamaram área de recompensa. Quando alguém conta uma piada que a gente ri, mobiliza a nossa área de recompensa e de quem contou. Geralmente, quem contou a piada conta novamente um pedacinho final, porque eles querem que a gente ria mais, certo? Então, nós aprendemos muito sobre o cérebro com a área de recompensa. E depois, em outros momentos, nós vamos falar mais sobre isso. Os neurônios, vocês já viram que a gente tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios no cérebro. Cada um neurônio mobiliza mais de 50 mil contatos e também ligações entre si, certo? Então, nós temos uma riqueza. Eu costumo dizer que Deus não precisava dar mais nada a gente, porque ele deu uma riqueza tão incalculável. O cérebro é uma riqueza espetacular, incalculável. Não precisa dar mais nada. Agora é só usar esse grande instrumento. Olha, se eu não tivesse tido essa riqueza dada de graça, passada de pais para filhos, eu acho que eu andaria com a carteirinha de ateia. Certo? Mas é muito interessante você ter um cérebro com a capacidade que nós temos, né? E cada cérebro, cada neurônio, ele se liga com ele mesmo ou com outro neurônio para transmitir informação, porque nós temos neurônio transmissor e neurônio receptor. E no momento que eles vão passando a mensagem, aí acontece a neurotransmissão, certo? Aí a gente fala muito em neurotransmissores, né, que nós temos, então, aí começa a riqueza. Toda aprendizagem, toda e qualquer aprendizagem tem que passar por esse encontro de neurônios, obrigatoriamente. É como se um neurônio estivesse conversando com o outro. Quando essa comunicação ela é exitosa, aí acontece a aprendizagem, certo? Quando esse neurônio, e o neurônio, ele pode conversar lá dentro do cérebro, entre eles, e pode também conversar com o meio ambiente. São dois tipos de educação, de aprendizagem. Aquela que a gente aprende consigo mesmo e aquela que a gente aprende com a ajuda do meio ambiente, com a ajuda de terceiros. E por isso a gente vai à escola, vai à faculdade, para a gente mobilizar esse tipo de aprendizagem que ela aumenta quando nós estamos em conjunto, quando nós estamos conversando com terceiros, né? Então, a riqueza do sistema límbico. Por que o sistema límbico é importante? Porque é o sistema das emoções. E por que o sistema das emoções é importante? Porque a emoção, ela é tão preciosa que não há aprendizagem sem emoção. Não há curiosidade sem emoção. A emoção, eu quando era mais jovem, eu me zanguei, porque eu era muito emocional, certo? Eu era muito chorona. E um dia eu fui para o médico e perguntei se não tinha como tirar a emoção. Não pode tirar a emoção, não. Eu era muito analfabeta no cérebro. Hoje, a gente sabe que a emoção, ela é um fator essencial à vida. Nós nascemos com emoções primárias, exatamente, que são as emoções de sobrevivência. A gente nasce com a emoção de raiva. O bebê chora quando ele está com raiva, certo? Ele fica meio roxo de raiva, né? Porque ele precisa sobreviver. Se ele tiver com fome, se ele tiver com frio, se ele tiver com calor, se ele tiver
urinado, defecado, ele chora e chora com raiva, até alguém ajudar. Mas também, quando ele está tranquilo, ele ri. Quando a gente fala, ele ri, porque nós nascemos com a emoção da alegria. Mas também nascemos com a emoção da tristeza, certo? Porque a alegria é para a gente comemorar o que dá certo, a tristeza para comemorar o que não deu certo na vida da gente, né? E nós temos a emoção do nojo. É interessante como é que o indivíduo nasce com a emoção de nojo. Quando você bota uma comida, o bebê mama, toma um leitinho de mamadeira, que já é parecido, mas quando você bota outra comida na boca dele, ele faz assim, ó. Ele sente nojo, sente repulsa, né? Todas essas emoções aí são de sobrevivência, certo? Agora, nós temos emoções que são secundárias, que a gente não nasceu com ela. Por exemplo, estar triste é normal. Agora, ficar deprimido, não conseguir mais trabalhar, nem fazer nada, a cabeça fica o tempo inteiro no problema. Não tem jeito de ir para a solução. Aí sim, aí é doença. O orgulho, aquele orgulho de fazer uma coisa boa, não é? É um orgulho do bem, mas existe aquele orgulho doentio, e por isso alguns neurocientistas, ele alerta para a gente ter cuidado com as emoções. Eu escrevi um livro que é Cuidado com as suas emoções, elas podem se voltar contra você. É um gol contra quando a gente não equilibra a emoção. E onde é que a gente vai estudar sobre emoções? No sistema límbico, certo? Então, nós temos outra área também, a área dos neurônios espelhos. É uma descoberta até recente, essa descoberta. Essa descoberta também, os neurocientistas não estavam procurando saber sobre neurônio espelho, não. Era outra pesquisa que eles estavam fazendo. Aí um neurocientista entrou, estava trabalhando com macaco, entrou chupando picolé. Aí o macaco olhou para ele e ficou se lambendo. E com os eletrodos no cérebro, né? Aí olha, ele se espelhou em mim, chupou picolé, aquela área não estava mobilizada, e de repente a área se mobilizou, e ele ficou imitando. Os neurônios espelhos, eles copiam, eles imitam a moda. Você vê passar um cabra com uma blusa bonita, que blusa bonita, vou comprar uma blusa dessa. A cultura nasce com os neurônios espelhos, são eles que são responsáveis pela cultura, pela moda, pela aprendizagem também. A minha filha, ela tem um espaço de alfabetização de alunos atípicos, que têm síndromes de Down, de autismo, e lá ela usa os pais para ensinar pelo neurônio espelho. O pai, ela pergunta ao pai ou à mãe, e por tabela os neurônios espelho estão copiando os pais, e dá certo também, certo? Então, é muito importante, e aí vem a aprendizagem pelo exemplo, que é assim, super interessante, a aprendizagem pelo exemplo. Outra coisa que nos chama muita atenção é a neuroplasticidade, porque o cérebro ele é plástico, os neurônios são plásticos, e nós nos adaptamos a novos modelos, certo? Porque a gente tem plasticidade cerebral. E é interessante também, quando você conhece mais a neuroplasticidade mais a fundo, você pode, inclusive, você pode fazer, buscar uma autoterapia. Porque se você está precisando de terapia, que, aliás, é muito difícil uma pessoa que não precisa de terapia, né? Principalmente nesse mundo muito louco que nós estamos vivendo, que eu nunca vi uma era
de tanto ódio, de tanta raiva. Mesmo as pessoas que estão professando a fé estão raivosas, né? E Efésios diz lá, né? Eu não sei, nem que eu não perguntei qual é a fé de vocês, se não. Eu estou falando da Bíblia como um livro histórico. Está lá bem grande em Efésios, dizendo: afastai-vos da ira, afastai-vos da raiva, certo? E o que é a ira? O neurocientista diz que as coisas contrárias, a contrariedade, ela traz a raiva se transforma em ira, a ira se transforma em ódio e está tudo acabado. Porque quando o ódio chega, quantas pessoas já mataram, estão em presídios, gente do bem, e que não seguraram as emoções, né? Então, é por isso que o neurocientista fala que é importante a gente estudar neurociência, porque ela consegue nos ajudar a reestruturar o conceito que nós temos de nós mesmos. A neurociência nos ajuda na vida cotidiana, no dia a dia, por conta de tudo isso. Então, Edinásio me chamou só para dar uma palhinha a vocês. Eu acredito que já esgotou minha hora, né? Pode falar um pouquinho mais. Posso falar? Fala um pouco do seu livro, onde encontra seu livro, o que é que tem no seu livro, é importante. O meu livro de neurociência, ele traz a neurociência para educador, mas ele serve para qualquer pessoa. E ele traz uma síntese de como é o cérebro e as partes do cérebro, como é que funciona, certo? É um detalhamento pequeno sobre o cérebro, certo? Já o livro, Cuidado com as Suas Emoções, elas podem se voltar contra você, ela primeiro fala do valor das emoções. E muita gente tem perdido emprego por falta de educação emocional. Você entra pelo currículo e muitas vezes, o currículo admite e o descontrole emocional lhe demite, certo? Por isso que é importante estudar as emoções. Não é? Quantas vezes, olha, o que eu tenho conhecido de lares desfeitos por conta de descontrole emocional. Quantas famílias, educação de filhos marcada. Eu fui criança, uma criança aí, um adolescente que eu apanhei muito. Mamãe batia, que parecia que era da PM de choque. Batia tanto. Ela dava assim, nos ouvidos assim, ó, para ficar, sabe? E quando eu já estava crescida, né? E já dando palestra, ela gostava de ir para minhas palestras, e um dia ela disse assim, as pessoas disseram que a pessoa só dá para a gente quando apanha. Eu disse, tá, mamãe, a senhora errou, porque eu sou a pessoa que sou, não é porque eu apanhei, a senhora perdeu a sua força, não valeu uma palmada. Agora, o que valeu foi seu exemplo. A senhora é uma mulher de exemplo, e eu segui o seu exemplo, de mulher de fibra, mulher de força, mulher de fé. Mamãe tinha uma fé de vender em tabuleiro, certo? Agora, tapa não, ela perdeu. A tapa a gente dá mais porque, olha, é educado. Tem hora que o menino tira a gente do sério, dá vontade de a gente dar um soco de tirar a cabeça. Aí precisa muito controle emocional. E a neurociência fala isso. E eu falo isso no meu livro, sabe, sobre o controle emocional. Como ele é excessivo. Ao invés da gente bater para tirar aquela angústia, da raiva que a gente está, se a gente se controlar e segurar, a gente vai educar, certo? É só respirar e aprender a educar. Eu criei meus filhos sem pancadaria. O meu finado dizia que eu ia apanhar no rosto, você vai apanhar dos seus filhos. Eu disse, eu não vou apanhar dos nossos filhos, não vou apanhar, certo? E eu tenho 3 filhos que são meus grandes amigos, eu tenho 3 amigos.
Olha, eles são tão meus amigos que eu até esqueço que eu sou mãe. E como eles me chamam muito por apelido, sabe? Eu fico, sabe? E é um prazer ter meus 3 filhos e criar sem bater, sabe? Era na conversa. Agora, eu não era uma mãe que deixava passar as coisas erradas, não. Eu era uma mãe que tinha disciplina, mas eu conversava com eles. Uma vez minha filha fez uma coisa errada, no outro dia estava com depressão. E eu disse a ela, Deus não bate em ninguém lá de cima não, com vara não. A depressão, sua depressão, é consequência da sua cabeça dura, do seu erro. Inclusive, Sentava Damares, assim na cama, hein? inclusive, Damares, as pessoas que têm raiva, que cultivam a raiva e o ódio, provoca morte neural, né? Pois é, Neurônios, neurônios morrem, né? morre, o estressado mata mais de 2.000 neurônios por dia. É a outra coisa, nós temos uma área no cérebro chamada hipocampo. Os raivosos, ele amassa o hipocampo, diminui. Como é que a gente veio à Terra com a preciosidade dessa chamada cérebro e a gente dá lugar a estresse para amassar o hipocampo do nosso cérebro? Estudos científicos demonstram que a gente sai com o cérebro bombardeado. Certo? A outra coisa também boa é que a gente nasce neurônio também todo dia, independente da idade. A neurogênese, vocês já ouviram falar nisso? Neurogênese é nascimento de novos neurônios todos os dias. Então, esse meu livro fala sobre as emoções, né? Fala também, dá alguns conceitos de educação emocional. As pessoas, alguém acham que não existe educação emocional, porque é uma coisa que não é palpável, né? Mas a gente lá no livro, a gente fala, olha, o meu livro, ele, no rodapé, ele está completo das minhas fontes, onde eu estudo, e depois, porque ciência a gente faz assim, a gente vai lendo, vai vivendo, vai aprendendo, e depois a gente devolve em forma de cada um devolve de forma diferente, né? E em neurociência também acontece do mesmo jeito. Mas o importante é você ajudar o seu cérebro. Por quê? O cérebro, ele fica viciado no seu jeito de ser. Se você é raivoso, seu cérebro gosta. E ele vai fazer tudo para você continuar raivoso. Se você é estressado, o cérebro se habitua com seu estresse. E ele vai conviver com esse estresse. E qualquer coisinha que acontecer, olha, tem gente que briga pelo que vai acontecer, que ele acha que vai acontecer. Briga pelo que aconteceu, chora pelo passado, chora pelo presente, chora pelo... Em casa tem comida, tem gente que tem comida em casa que ele não consegue comer num mês ou numa semana, mas ele está brigando. Ele está Damares, sempre brigando, né? Damares, só para colaborar aí com com o seu discurso, a sua aula aí, eu escrevi um artigo hoje, vai ser publicado, acho que sexta-feira, que tem tudo a ver com o que você está falando aí. O humano está sendo escravizado pelo seu próprio cérebro. Exato. O cérebro está escravizando o homem. É. Nós estamos com sequestro cognitivo. Sim. A gente vê as coisas e diz diferente, certo? E nós estamos com a economia de plataforma, ficou pior, porque a economia, você ganha dinheiro nas plataformas, e se você fizer uma mentira bem feita, a mentira bem feita vai dar muitos muito like, né? Like, né? Like, E dá muito lucro, certo? Então,
Agora é uma prática, mas tem que ser mentira, como dizia antigamente, mentira cabeluda. Cabeluda. Se você pode ser vítima disso, da economia de plataforma. Agora, a economia de plataforma não é ruim, porque nós não estamos fazendo economia de plataforma, nós estamos usando a plataforma para aprender, certo? Mas os humanos são assim, a faca ficou para cortar carne e outras coisas mais, mas o pessoal corta barriga, peito, não é? Então, é o uso que a gente faz da economia de plataforma, certo? Que foi uma coisa boa, mas tornou-se ruim. E o pior, há pessoas que estão se formando no TikTok, se formando nessa economia de plataforma de fossa, certo? Isso é muito ruim. Abandonou o livro. Olha, e é interessante que nós podemos ler. Eu me mudei de Recife para Santa Catarina e eu não trouxe a minha biblioteca física. Eu gosto muito de livro físico. E eu tenho que ler muito, mas leio no celular. Certo? À noite, se eu acordar e tiver com sono, eu já pego alguma coisa para ler, certo? E aí ali eu pego no sono, às vezes o telefone cai para um lado, eu caio para o outro, estou lá dormindo. Mas é o uso que a gente faz da plataforma, né? Da economia de plataforma. Você pode usar bem, assim como outras coisas que os humanos criaram, né? A inteligência artificial, ela tem um lado bom e tem um lado péssimo. Para quem é preguiçoso, os professores estão doidinhos, porque o aluno não quer pesquisar, bota o que quer e traz. Eu defendo a inteligência artificial na escola, mas eu defendo também a mudança radical da escola, para poder usar as tecnologias. Com essa metodologia, eu acho que não cabe nem o celular e nem a tecnologia não cabe com esse modelo. Eu estou escrevendo um novo livro que é Mudança na Educação do Século XXI, Neurodidática e Disrupção. Então, porque a escola não precisa fazer revolução, porque já fez muitas, né? Tirou a paulada, né? Eu sou da escola que apanhei muito. E também a professora nem precisava bater também, certo? Mas ela queria, quando ela dissesse assim, 7 vezes 9, eu dizia 63, 9 vezes 9, 31, 4 vezes 8, 32. Ela não queria, se a gente dissesse assim, 7 vezes 8, eu não perguntei 7 vezes 8, eu perguntei a resposta, 56, 56, correndo. Até hoje eu não esqueci nenhuma, do medo, do pavor, né? Então, mas a neurociência está trazendo uma renovação. Então, qualquer curso, eu fico feliz quando um curso universitário adotou a neurociência como disciplina. É disciplina-chefe. Vai ajudar muito, muito. Em outro momento, eu vou dar uma bibliografia para estudante de neurociência inicial. Entre eles está o meu livro, né? Cuidado com as suas emoções. Eles podem. E vocês podem comprar na Casa da Alfa, diretamente na Casa da Alfa. Eu nem vim preparada, não trouxe, mas depois eu passo para a Edinásio. E tem também. E o neurociência para educador, vocês podem encontrar nessa grande livraria que tem, mais conhecida, que está no mundo inteiro, que é internacional. Amazon. Amazon. E eu também tenho um livro, Caminhos Diferentes para a Alfabetização. Eu tenho um livro técnico, tenho um livro didático. E eu estou escrevendo um guia da alfabetização para ajudar os alunos, os professores a alfabetizar. Eu estou aqui no Rio de Janeiro para acudir uma família de uma criança que é normal, a escola não conseguiu alfabetizar, ainda mandou para psicólogo dar laudo de autismo, e querendo dar medicamento para curar dislexia, que eu nunca vi medicamento curar dislexia, nem alfabetizar. Ela só vai se alfabetizar quando tomar remédio. A mãe reagiu, pagou todas as minhas despesas e eu estou aqui terminando. Então, para mim foi um grande prazer estar com vocês.
Espero que a gente se encontre outras vezes. E muito obrigada. Obrigada pelo convite, Ednásio. Obrigada também pelo convite da faculdade e a confiança que tiveram no meu trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Damares. Com certeza teremos você em outro momento, tá? Tá Grato, bom. cheiro. Doutor, Cheiro. obrigado, doutor. Olá, gente. Foi boa aí a aula da Damares. Damares é uma neurocientista. Eu aprendi com ela, quer dizer, ela me incentivou a fazer neurociência e eu incentivei ela a estudar psicanálise. Bom, vamos continuar, porque a aula promete muito hoje ainda, né? Então, uma das coisas que nós devemos perceber na neurociência é que ela se divide. As neurociências, né? Ela se divide em 5. Então, a neurociência na área cognitiva, na área celular, das células, na área comportamental, na área cognitiva e molecular. Então, você vai ter aí... Quem quer se especializar, né? Especializa em neurociência, vai, eu vou estudar neurociência na área molecular, na área comportamental, na área cognitiva. Então, você escolhe a linha de pesquisa da neurociência. Então, eu trouxe algum livro aqui que eu vou sugerir para você. Inclusive, eu deixei no grupo hoje, né? Os livros que eu indico. A neurociência, ela é o campo científico que se dedica ao estudo do sistema nervoso. É o campo científico que se dedica ao estudo do sistema nervoso. Observe vocês que quando eu comecei o curso, eu comecei a falar sobre a parte como surgia a vida. E eu falei que a primeira coisa que surge é o sistema nervoso, chamadas placas neurais. Estão lembrados? Então, quando eu comecei a falar aqui de neurociência lá atrás, eu disse que a primeira coisa que surgia era a placa neural, depois o tubo neural. Eu falei até do folhetim embrionário. Quem não está lembrado, busca aí a primeira aula que eu dei e a segunda aula que eu dei sobre essa questão. Então, a primeira coisa que vai surgir com a formação das placas neurais. As placas neurais. Bom, quando surge aí o sistema nervoso, e Damares falou aí sobre algo importante, que o cérebro ele é plástico, né? Que é a plasticidade no cérebro. E eu falei aqui anteriormente que quando a área do cérebro, que os lobos frontais, os lobos frontal, temporal e occipital, essa área do cérebro está funcionando, e quando ela deixa de funcionar por um problema, por uma doença cerebral, por um tumor, então, esse papel aqui que ela faz, o outro faz, hein? Existem pessoas que estão vivendo só com a parte do cérebro, hein? Só com a parte do cérebro. Lá atrás, uma criança tirou metade do cérebro e está vivendo. Então, como o cérebro é plástico, né, a plasticidade, o outro lado faz o papel. Não é obrigado, por exemplo, quando a pessoa fica cega e a parte occipital está lá atrás, ele vai começar a fazer outro papel, o papel da sensibilidade, onde você vai enxergar com as mãos, com o cheiro e com outras coisas. Outra coisa que a Damares falou aí, ela falou que a gente tinha aproximadamente 86 bilhões de neurônios, e eu defendi aqui 100 bilhões. No meu livro, tem lá 100 bilhões. E eu tenho outras literaturas aqui, que eu vou trazer para vocês agora, que também falam em 100 bilhões. Então, há uma certa discrepância entre os teóricos. Mas há hoje um estudo universal que nós temos 100 bilhões de neurônios. Então, outra coisa que foi falada aí,
por Damares, e eu aqui eu troco um pouco, né? São pulsões. Nós humanos temos pulsões. Pulsões. Então, ela falou em tristeza do sistema nervoso central e falou do sistema límbico. O sistema límbico que é responsável pelas emoções. Ela falou sobre tristeza e alegria. Nós humanos, pela psicanálise, nós chamamos de pulsões. Pulsões de morte e pulsões de vida. Pulsões de morte e pulsões de vida. Quando eu estou triste, pulsões de morte. Quando eu estou alegre, pulsão de vida. Todos nós temos pulsões de morte e pulsões de vida. Está no nosso interior, no nosso cérebro, na nossa mente, tem pulsão de morte e pulsão de vida. Quando a pessoa está muito depressiva e a pessoa quer morrer, quer tentar o suicídio, significa que tem muita porção de morte e muita porção de vida. Porque a vida, ela combate a morte. Porque o organismo vivo, ele não quer morrer, ele quer viver. Ele luta o tempo inteiro para viver. Nenhum organismo vivo quer morrer, ele quer viver. Ele se alimenta. Ele tá o tempo inteiro se alimentando para ter vida. Então, quando a pessoa está com muita pulsão de morte, ela está com muita pulsão de vida. Há uma briga entre pulsões. Isso aí já é psicanálise. Eu estou trazendo esse zigue-zague da psicanálise para a própria neurociência. Vou acender a luz aqui, porque eu estou chegando pouco. Então, esse cérebro que nós falamos anteriormente, ele foi formado por placas neurais. Eu vou ler aqui o que está escrito no livro e depois você vai receber. Então, nós temos o cérebro, nós temos o cérebro que nós mostramos aqui como funciona ele, como os lobos, com todas as características. A medula espinhal, eu não sei se está aqui. A medula espinhal, ela está mais ou menos aqui, ó. Ela desce aqui, né? Ela está entre o cerebelo, né? Você vai encontrar a medula espinhal. Então, com essa indumentária aí, você vai se formando aí o cérebro. Agora, além do cérebro, existe aí a idealização da psique. Temos o cérebro, que é um aparelho, que é um órgão, né? Um organismo. O cérebro é um organismo que eu toco, que eu pego, mas tem a idealização da psique, da formação da psique, que nós vimos anteriormente, que foi idealizada por Freud, a formação da psique. Então, como é que surgiu essa psique? Como é que surgiu a mente? Para a gente fazer um zigue-zague aqui entre a neurociência e a psicanálise. Então, a mente, ela é ideológica. Existem muitos teóricos que não concordam comigo, que vai dizer que a mente faz parte do cérebro. Que a mente, a mente, ela não é subjetiva. Que a mente está contida no cérebro. O escritor e o neurocientista Antônio Damasio, que é português, ele, nas suas obras, entre elas O Erro de Descartes e outro é O Mistério da Consciência, eu já li todas elas, ele tenta dizer que a mente está contida no cérebro, mas ele não apresenta provas científicas. Então, segundo a psicanálise, aí eu vou trazer Lacan, Jacques Lacan, e que a mente é ideológica. Então, como surgiu a vida? A vida surgiu através da psique. Primeiro veio a psique. Antes que surgisse qualquer coisa, está ali a psique. A psique é muito mais que a alma, na sua alma. Está contido alma, mente e outras coisas, e outros ingredientes. Então, está ali a psique. E depois da psique, já tem vida ali, não tem imagem, não tem exames não vai mostrar imagem ali da psique.
Mas tem uma poeira ali, tem algo acontecendo, e aí vai acontecer ali a formação da psique, a psique ali. E aí surge depois a mente. A mente é ideológica. Então a mente vem através da linguagem. A mente não se toca, ninguém adoece da mente, não existe doenças mentais. É a linha que eu defendo. Você vai encontrar muitos teólogos que concordam comigo. Ou eu concordo Ô, com eles. professor, então a mente é um objeto abstrato, assim? Sim, senhor. Sim, Ok. senhor. Inclusive, é como a alma. A mente está muito intrínseca à alma. Inclusive, eu estou lançando um livro agora, A Mente é o Centro de Tudo. A mente é o centro de tudo. Na minha opinião e nas minhas pesquisas, aponta que a mente, ela impulsiona o cérebro. Não o cérebro impulsiona a mente. Não o cérebro impulsiona a mente. A mente impulsiona o cérebro. Que as doenças vêm através da mente. Você começa a pensar, 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 e começa a surgir as doenças. As doenças neurológicas, né? Porque a mente ela tem transtorno, não tem doença. Não existe doenças mentais, existem transtornos. Tanto é que eu falei na aula anterior que o Código Internacional de Doença, CID, DSM, aponta que é transtorno, não é doença. Então, o Antônio Damasio, ele leva para um viés do cérebro, né? Ele fala sobre isso, ele fala que a mente ela está contida no cérebro, mas ele não prova isso. Ele não prova, não prova. Então, o cérebro, ele se forma na terceira semana da gestação. Terceira semana da gestação. Olha, a mulher engravidou hoje, depois de 3 semanas, surge o cérebro. Primeiro surgiu o quê? Surgiu a psique. Depois surgiu a mente. Por isso que na relação sexual não pode ter essa história, me perdoe aí, minha linguagem é essa mesmo. Eu vou lhe fuder, eu vou lhe comer. Essas frases traz dano à mente. Porque vai para o inconsciente, vai para o inconsciente. Observe que está lá a psique, está lá a mente. Vai gerar traumas. Então, na terceira semana, surge aí o cérebro. E como é que esse cérebro começa a surgir? Através de folhetos embrionários. Nós falamos isso aqui outra aula. E aí, surge aí esse folheto embrionário, que eu já falei anteriormente, que vem o ectodermo, mesodermo. Eu já falei isso aí em outra aula, não vou repetir aqui. E vai aí até 2 anos de idade. Aos 2 anos de idade, o cérebro da criança está formado. Aos 2 anos de idade. 2 anos, o cérebro da criança está formado. Mas esse cérebro que se formou aos 2 anos de idade, ele só vai ficar completo na fase adulta, aos 23 anos de idade, de 21 a 23 anos de idade, é que o cérebro está formado. Ou seja, até então, o cérebro não está formado. Eu falei na aula anterior que o adolescente tem problemas de avaliar risco, porque o cérebro é formado de trás para frente e a parte do córtex pré-frontal, não está formada ainda. E aí ele não calcula, por isso que o adolescente é tão teimoso, porque ele não tem as habilidades ainda, né? Não é porque ele quer ser teimoso, não. É porque ele não tem as habilidades ainda. Ô, professor, é por isso Ou não? que até os 25 anos nós fazemos muitas bobagens, né? Muitas besteiras, né? É mais atrevido, né? É mais atrevido. Então você quer obrigar seu filho a entender uma coisa. Entender, velho, menino, isso aí é perigoso. Ele não vai entender, porque o cérebro dele não está formado ainda. Por que é que presidente da República, senador, tem que ter acima de 30 anos de idade? Porque nessa idade o cérebro está maduro já, né? Começa a ter um cérebro mais
consistente, porque algumas estatísticas e alguns estudos apontam que o cérebro psíquico, o cérebro físico e o cérebro psíquico está formado aos 40 anos de idade. E tem mais, gente. Nós nascemos incompleto. Nós nascemos incompleto. Nós nascemos e o nosso cérebro ainda não está formado. Nós somos a única raça que nasce incompleta. Porque o cérebro não está formado ainda quando nós nascemos. E nós nascemos com a cabeça meia mole. Meia mole. Olha, se o cérebro fosse completo aos 2 anos de idade, completa no sentido modesto da palavra, porque ele está completo aos 21 anos de idade em diante, 23 por aí. Se não está completo, nós nascemos faltando alguma coisa. Então, aos 22 anos de idade é que o cérebro ele está completo. Então, eu apresento a vocês aqui esse livro chamado Uma Viagem ao Cérebro, de Carla Tiepo. Então, Carla Tiepo, ela fez primeiro medicina veterinária e enveredou para a neurociência. E por que eu estou dizendo, ela fez medicina veterinária e enveredou para a neurociência? Porque qualquer um de nós podemos ser neurocientista. Você que está aí, você pode ser neurocientista. Você é pastor, você pode ser neurocientista. E o que é que eu faço para ser neurocientista? Ou você vai para o curso de pós-graduação, mestrado e doutorado. Pós-graduação, eu fiz curso de pós-graduação de neurociência lá atrás. Depois fiz outros. Mestrado e por aí vai. Então, você pode fazer o curso de graduação de neurociência. No Brasil não tem ainda. Tem fora do Brasil. Tem um curso de neurociência. Está aparecendo aí já alguma coisa, mas não é exatamente. Mas você pode sim fazer alguns cursos de especialização em neurociência. Nesse livro aqui, eu vou ler para vocês propositalmente, que diz o seguinte aqui. Escuta bem. Hoje em dia, a neurociência procura desvendar processos que vão muito além dos estudos patológicos, da funcionalidade das partes do sistema nervoso, investigando a mente, a consciência, o inconsciente e o comportamento a partir da complexa construção do cérebro humano. A neurociência nega a existência da mente. A neurociência nega a existência da mente como realidade imaterial. Como realidade material. Então, isso aqui, eu disse que a mente ela é imaterial. Ela não é material. É independente do corpo ou do cérebro. E reconhece que os processos mentais são resultantes do nosso sistema nervoso central. Ou seja, o que é que a neurociência está dizendo aqui? Que nós somos seres biológicos. Que nós não temos alma, que não temos nada. Que nós não temos nem a psique. Porque a neurociência ela não enxerga a psique. E é exatamente a crítica que eu faço no meu livro A Mente é o Centro de Tudo. Porque eu digo que as lentes da neurociência não enxergam a sensibilidade humana. Ora, existe uma diferença entre nós, humanos, e os animais, inclusive de tamanho de cérebro. Vou ver se encontra aqui, tá? Vamos lá. Pelo tamanho do cérebro, o nosso corte, vamos lá, vou mostrar aqui. Vê se eu mostro aqui. Está aqui o cérebro aqui. Vê se vocês conseguem ver aí. Vários tamanhos de cérebro aí. Vários tamanhos. Depois eu mando aí. Então, vou encontrar aqui, para vocês terem uma ideia aqui, o cérebro do peixe, do réptil, da ave, do mamífero, do macaco e do humano. Veja só a diferença, gente, de tamanho.
Então, o que difere a gente dos animais? A linguagem, eu escrevi um artigo que fala sobre isso. A linguagem nos difere do animal. A linguagem é uma das características. O número de neurônios. Nós temos 100 bilhões de neurônios que faz sinapse. Cada neurônio faz 10 milhões, faz 10 mil sinapses com o outro. Então, acontece nessa hora que nós estamos falando aqui e estamos interagindo, 4 trilhões de sinapses. É uma verdadeira revolução no nosso cérebro agora, de informação. Então, esse cérebro é capaz de fazer a captação de, já falei no ano anterior, de 100 bilhões de bits. 100 bilhões de 11 milhões de bits. 100 bilhões são neurônios. 11 milhões de bits de informação. Tudo captando através da sensibilidade, através do olhar, através do ouvir. Então, o cérebro é uma máquina perfeita. Então, hoje em dia, a neurociência procura desvendar coisas que vão além dos estudos patológicos e dos favorecimentos do ponto de vista nervoso. A diferença aí é que nós, como psicanalistas, nós investigamos a mente. E a neurociência investiga a parte física. Investiga o cérebro. Então, como é que a neurociência vai ter esse olhar para o cérebro? Através das suas lentes. Quem aqui já fez ressonância? Entrou naquela máquina ali. Na ressonância. Quando você faz uma ressonância do cérebro, uma ressonância magnética, ali vai mostrar exatamente como é que está seu cérebro. E ali você pode ter diagnóstico de Alzheimer. De Alzheimer, por exemplo. O Alzheimer pode ser detectado ali. Mas algumas doenças e alguns transtornos, e os transtornos não serão identificados. Exemplo, Parkinson, mal de Parkinson. O mal de Parkinson jamais, até esse momento, terá exame que vai identificar o mal de Parkinson. Por quê? O mal de Parkinson vai ocorrer quando a célula responsável pela dopamina, que produz dopamina, a dopamina vai colocar você dentro do prazer, dentro da alegria, da estimulação, da recompensa, que Damaso falou anteriormente aí. Então, a aprendizagem, quando ela é gostosa, há uma recompensa. Então, quando eu cheiro pó, eu não cheiro pó não, deve ser uma ideia, né? Quando eu cheiro pó, dá uma satisfação, dá alegria. Quando eu faço sexo, o meu gozo não é por baixo, não é por cima. Meu gozo é pela cabeça. Quando eu me vicio, quer dizer, masturbação, a pessoa que se vicia em masturbação ou em pornografia, é o cérebro que se vicia. Castração química, que todo mundo defende aí, vamos lá. Agora, o pau vai pegar agora aí. Castração química. Teve um bocado de babaca no Congresso Nacional, babaca, que não entende nada de nada, que defendeu a castração química para os pedófilos. E muita gente aí, cristão e não cristão, babaca, sem conhecimento. Babaca que eu falo é sem conhecimento. Por quê? Vamos lá. Nós sentimos desejos através do cérebro. Ora, uma área do cérebro que reflete esse desejo. Damaso falou aí dos neurônios espelho, ou seja, quando eu passo por uma rua, vejo alguém fazendo ginástica ou treinando, dá o desejo em mim de também treinar. E o que acontece? Acontece que eu treinei sem treinar. Há uma satisfação tão grande no meu cérebro que realizou aquele desejo. E eu quero realizar de novo.
Houve uma realização no meu cérebro, daquilo ali. Já ouviu falar no voyeur? Voyeur é aquelas pessoas que olham o outro transar, o outro fazer sexo, e ele esse cara fica alegre, fica feliz, chega o prazer, até faz masturbação, porque ele viu aquilo ali. Ora, o que é a castração química? A castração química, você vai injetar uma injeção, ou um remédio, que vai inibir o seu desejo biológico. É como você está dopado, está cheio de remédio, está fora da consciência. Então, vai inibir o seu desejo. Vai inibir o seu desejo biológico, mas não vai inibir seu desejo psíquico. Porque a formação do desejo está na parte psíquica. E a parte psíquica, a mente, ela é imaterial. Ou seja, o pedófilo, ele não consegue, talvez não consiga ter ereção, talvez consiga, porque isso não impede a ereção, não. A ideia é tirar o desejo, através da testosterona, que vai inibir a fabricação desse hormônio. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma inibição hormonal, e aí que vai provocar nessa pessoa vários transtornos. A pessoa vai ficar com depressão, com vontade de suicídio, sem ânimo, vai começar a engordar. Já ouviu aquela história, quando capa o cara, o cabo engorda? Vamos capar para ele engordar. Então vai engordar, ele vai engordar, vai ter problemas de alucinação, esquecimento, vai ter um bocado de mazela, mas não vai perder o desejo de fazer o que não presta. Ou seja, se ele não tem a ereção, ele bota o dedo, ele bota um objeto. Ou seja, não vai resolver. O que resolveria no lugar da castração? Era um trabalho de terapia para reduzir, porque essa pessoa é um perverso. Ou tornou-se um perverso pelos abusos que teve na sua infância, pela molestação que teve na sua infância. Eu estou falando aqui atropelando até alguns conceitos, porque o tempo não dá, porque se demora a falar. Mas eu quero dizer aqui que a castração química não resolve. A castração química seria a redução mínima do hormonal, que poderia retirar parte do desejo biológico, mas não psíquico. Exemplo, o cara tem Alzheimer, esqueceu de tudo, ou tem uma demência. Meu pai era um alcoólatra e teve demência, mas ele não esquecia de tomar cachaça. Cadê minha cachaça? Ele não esquecia nunca, porque estava na psique dele. Ou seja, o pedófilo, ele vai continuar pedófilo. Só que ele vai continuar um pedófilo pior ainda, porque ele vai ter todo tipo de transtorno, todo tipo de mazela biológicas, e pode se tornar uma pessoa muito perigosa. Pode, não é que vai. Então, a única forma seria usando uma terapia com vários profissionais, multidisciplinar. Essa é a minha ideia, essa é a minha defesa que eu faço aqui em relação a isso. Ora, alguma pergunta em relação a isso pode perguntar, que eu vou seguindo aqui. Ô, professor, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, não foi aberto no Senado para que outra pessoa defendesse, por exemplo, você mesmo poderia defender que esse assunto de castração química é uma babaquice. Não houve isso no Senado, não, assim que o profissional da área pudesse estar falando, pudesse estar alertando, pudesse estar dizendo que o que vocês estão fazendo está errado. Existe hoje um patrulhamento ideológico, né? Que
que censura até a ciência, né? Então, muita gente tem medo de falar, tem jeito de mostrar. Porque hoje em dia, o certo ou errado tomou caminhos ideológicos. Então, é ali uma igreja, não é igreja nossa, não, igreja são pessoas, né? Que comungam do mesmo jeito. Ali é uma igreja que estão voltadas para peitar, para barrar qualquer coisa que só prevalece é o que eles pensam. Eles não estão ali eles não estão ali para agir o certo, mas para chamar a plateia. Eles querem plateia. Ele quer jogar para o povo. Jesus é Barrabás. Barrabás! 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 Então, ali que vale é Barrabás. A ideia é jogar para o povo. Tem muita. Eu, como entendo um pouco de política, tem muita gente ali que está ali que não é nada daquilo que está dizendo que é. Joga para o povo, joga para a plateia dele. Então, está pouco se lixando com a população. Não está ali. Tem muita gente ali que não trabalha em prol do povo, nem em É o prol da ciência. histérico, né, professor? É o histérico, né, que gosta de Sim, plateia, né? exatamente. A maioria é. A maioria sim. Então, é, então hoje em dia, a neurociência ela procura desvendar esses estudos aí, esse estudo patológico. É o estudo mais daquilo que a gente enxerga, daquilo que a gente vê. Professor Edmilson, me tira uma dúvida, por favor. Pois não. Eu tenho uma parente minha que, a gente falando sobre a ressonância magnética, ela entrou naquele tubo, ela entrou bem, sadia, e quando saiu, teve traumas e até hoje ela não fala. O senhor pode Eita! dizer o que foi que houve, o senhor pode dizer o que foi que houve com ela, mais ou menos, Bom, na psique vamos lá. dela? Ela Vamos lá. não fala hoje. Entrou sadia, falava tudinho, depois que ela entrou no tubo, Qual o que diagnóstico que saiu. deram? Qual o diagnóstico? Até hoje, até hoje eu não sei nem, faz muito tempo que eu não vejo ela, mas o filho dela que toma conta dela é uma pessoa que tem mais ou menos 60 anos de idade, entendeu? E hoje não fala, não fala. A última vez que eu vi ela faz o quê? Faz uns mais ou menos 2 anos, mas ela entrou bem, foi fazer esse exame da ressonância, entrou no tubo, quando saiu disseram que foi até aquela, como é que chama? O contraste, né? Dizem que foi o contraste, Sim, não sei sim, o que e tal, sim, mas sim. eu acho que, não sei. Na sua opinião, doutor, o que é que o senhor diz? Bom, vamos lá. O que pode ter acontecido ali, porque a ressonância, o aparelho de ressonância, ela é algo que tem radiação, né? Então, sabe disso ali. Tem uma forte irradiação. Essa parte aí eu não posso dizer porque eu não sei exatamente como se processou, mas vamos lá. Eu vou dizer um caso aqui, vou chegar lá. Recebi no meu consultório uma menina de 12 anos de idade que ela estava sem falar. E ela estava sem falar há muito tempo. Foi levada ao neurologista, foi levada ao psiquiatra, laudo psicológico, e ela não falava. E por que ela não falava? Ela não falava, não se comunicava de jeito nenhum, perdeu a fala, não tinha jeito. E os exames não apontavam nenhum tumor. Ela fazia, mas ela fazia um tumor na área do cérebro. Ela fazia psíquica. Existe e vocês vão ver isso aí. Por quê? O que acontece hoje, gente? Eu vou mudar de telefone, que o meu telefone aqui vai cair. Deixa eu entrar noutra linha aqui que vai cair aqui eu vou entrar aqui por aí, um momento só. Deixa eu entrar aí. A bateria riu aqui, eu tô sem. Vou entrar de novo aí. Agora, doutor, na sua Agora, opinião, agora entrei. Entrei, ok? saiu.
Ele saiu com a conta, mas a outra tá aí ainda. Estou aqui. Então, o que aconteceu com essa menina? Ela teve uma afasia psíquica. Ela foi abusada sexualmente, esqueceu desse abuso, houve um apagão e ela perdeu a fala. Por que ela perdeu a fala? Porque ela não podia falar quem abusou dela. E perdeu a fala. Como eu descobri? Através de desenhos, eu descobri que houve um abuso sexual. E comecei a fazer a investigação e com um mês de terapia ela voltou a falar. Mas mesmo assim, ela não lembra quem abusou ela. O Agora, cérebro... Eu vou chegar lá. Então, ela Certo. não lembra. Ela não lembra que... Então, tem um caso aqui, nesse livro aqui, um caso aqui, Freud, isso aqui. Que Freud estava viajando, encontrou uma camponesa e a camponesa começou a relatar a ele, descobriu que era médico, começou a relatar que aconteceu algumas neuroses com ela e ela disse que quando ela tinha 14 anos de idade, o tio tentou molestá-la. E por várias vezes tentou e não teve sucesso. E um dia ela foi entrando na casa, encontrou o tio dela em cima de uma sobrinha dela. E a partir daí ela começou a ter neurose, ter crises. Ocorre que nunca foi o tio que fez isso, foi o pai dela. Mas o discurso dela era o tio e era o pai. A dor era tão grande que o cérebro dela, a psique dela, começou a fantasiar como se fosse o tio. Então, no caso aí, o que pode ter acontecido ali, não estou falando sexualmente não, né? Agora eu não estou falando sexualmente não. Estou entendendo, estou entendendo. O que pode acontecer aí é o seguinte, na hora que ela entrou no tubo, pode ter acontecido uma regressão primária de algum caso lá atrás, onde ela se viu numa situação difícil, de fobia, e ela perdeu a fala. Por que ela perdeu a fala? Porque algo que ela viu que ela não consegue falar. Exemplo, existem muitas cegueiras, pessoas perdem a visão por traumas psíquicos. Faz todo exame e a pessoa perdeu a visão. Gente que deixa de ouvir. No caso dela, doutor, tem alguma solução para algum tratamento para ela? Primeiro tem que ter investigação, né? Uma investigação. Certo. Primeiro tem que ter os laudos neurológico, psiquiátrico, para depois a gente ver se a lesão na área do cérebro responsável pela fala. Entendi. Ok? Então, o que é que o senhor me recomenda para eu dar uma ajudada a esse pessoal? O que é que o senhor me recomenda eu fazer? Se você me mandar os exames, eu posso ver. Deixa eu dizer outra coisa. Eu recebi uma pessoa eu falei aqui já, de Petrolina, um homem, que perdeu a fala. Ele veio a mim, porque a fama correu, né? Veio a mim, ele pensava que era afasia psíquica e não era um tumor no cérebro. Ele fez vários exames, o exame deu errado, eu mandei repetir e era um tumor no cérebro. Tá certo, doutor Dinásio. Eu vou entrar em contato com o pessoal e depois eu lhe procuro, certo? E falo para o senhor. Vamos lá. Muito obrigado pela a gente atenção. tem uma parte aqui importante para a gente matar. Vocês vão ficar um pouco perturbados agora, mas a gente tem que entrar na neurociência de forma mais aguda. Porque eu não posso falar de forma muito técnica, porque não existe ainda uma parte introdutória da neurociência em vocês. Vocês não têm um conhecimento neurocientífico completo não tem base, né? Para suportar alguns conteúdos da neurociência. Mas a ideia é que vocês tenham esse autoconhecimento, saibam algumas coisas que ocorrem para que os senhores e as senhoras possam tomar caminhos, né? Então, eu vou ler aqui o que está escrito aqui e a gente vai debater isso aqui. Vamos lá.
Hoje em dia, a neurociência procura desvendar processos que vão muito além dos estudos patológicos ou da funcionalidade das partes do sistema nervoso, investigando a mente, a consciência, o inconsciente e o comportamento a partir da construção do cérebro humano. A neurociência hoje nega a existência da mente, falei agora, né? Como realidade imaterial, independente do corpo e do cérebro. Reconhece que os processos mentais são resistentes ao nosso sistema neural, ao sistema nervoso central. Eu discordo disso, porque hoje escrevi um artigo que fala sobre isso. E William Reich dizia, há 100 anos atrás, onde está o cérebro? O cérebro está na cabeça? O que é que ele queria dizer? Onde está a mente? A mente está na cabeça? Onde está a alma? A alma está na cabeça? Onde está a alma? O que ocorre quando você está dormindo? Quando ocorre quando você entra em coma? São fenômenos que a neurociência ainda não explica. Então Reich dizia que onde está o cérebro? O humano passaria a ser, segundo a neurociência, um resultado do ser biológico. E aí entra a teologia com T maiúsculo. A teologia com T maiúsculo, ela não vai discutir questões só da igreja. A teologia com T maiúsculo já vinha lá atrás, desde a Idade Média, de forma aguçada, de forma que debatia, entrava em confronto com a ciência. Mostrava a ciência e mostrava as questões teológicas, com T maiúsculo. Não discutir construção ideológica ou discutir questão de versículos bíblicos. Vai muito além disso. Um teólogo, ele pode ser uma referência na sociedade. Um teólogo, ele pode juntar-se com o teórico e discutir, buscar caminhos que mostram o equilíbrio da psique, o equilíbrio do homem na sociedade. Então, a teologia com T maiúsculo, ela pode contribuir entre a neurociência e contribuir junto à psicologia. Então, tem um cientista chamado Miguel Nicoleles, e pasmem, quase 100% dos cientistas são ateus. Quando você encontra aí, você pouco encontra cristão com caminhos, o argumento científico. Pouco. Por isso que é importante que vocês participem disso. É importante que vocês, como teólogo, possam ter esse argumento científico para contradizer, para confrontar os ateus que estão por aí. Porque quando você olha para o cérebro, quando você olha para como funciona a visão, como funciona o coração, como funcionam os organismos, os órgãos humanos, você vê Deus. Porque é tão perfeito a sincronização entre o coração e a batida dos olhos. É quase igual. É igual. E a sincronização do cérebro, como o cérebro funciona, isso não pode vir do acaso. Mas só dizer isso não contribui. A gente tem que mostrar fontes, pesquisa, artigos. Ora, e aí, o Miguel Nicoleles,
ele fez algo que me chocou. E eu não quero chocar vocês hoje, mas vou dar uma pitada aí. O cérebro da gente, e Nicoleles, ele fez pesquisa do cérebro, ele investigou o cérebro de rato, cérebro de macaco, e sabe exatamente como funciona o cérebro pelas telas do computador. Miguel Nicoleles, ele trouxe uma palavra chamada BrainNet. BrainNet. Cérebro sincronizado. Cérebro sincronizado. O que seria o cérebro sincronizado? Ele dá um exemplo, depois vocês podem até ver aí, tá? Vou dar um exemplo aqui, vocês podem ver. Na Copa de 70, que tinha lá Carlos Alberto, Pelé, Tostão, Rivelino. Na Copa de 70, existia uma sincronização de passes. E de último gol da Copa do Mundo, Brasil-Itália, foi 4-1. 4-1. Clodoaldo, ele passa por vários jogadores da Itália. E chega junto à pequena área, ele dá a bola para Pelé. E Pelé estava de frente ao gol, e Pelé não chutou. Pelé tocou ao lado da bola e no espaço vazio. E Carlos Alberto vinha lá atrás, deu um toque e foi gol. Ou seja, ele jogou a bola para o futuro. Ou seja, eles tinham o cérebro sincronizado. Ele sabia exatamente, ele, sem ver a pessoa, sabia que a pessoa ia chegar lá. O que eu quero dizer com isso é que o cérebro ele pode ser sincronizado. Que nós aqui, não é feitiço não, gente. Que nós aqui podemos ter o cérebro sincronizado, falar a mesma linguagem, ter a mesma aprendizagem e fazer as mesmas coisas. Ah, isso é impossível. Você pode dizer isso aí. Foi colocado um macaco numa sala e outro macaco em outro estado. E os dois foram para o computador fazendo as mesmas coisas. O cérebro deles estava sincronizado, ou seja, um único cérebro. Ou seja, o meu cérebro, o seu cérebro, o cérebro dele, tornou-se um único cérebro. Ou seja, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos desejos. Cérebro sincronizado. Isso é bom? Isso é ruim. Porque pode existir aí a manipulação das pessoas. É o chamado, que chamava antigamente lavagem cerebral. Mas hoje, vem para o computador. Mas isso aí, professor, é ao mesmo tempo, simultaneamente? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Muitas vezes o pastor está na igreja falando com a ovelha. Aí o pastor pensa uma coisa que vai falar, a irmã fala, o irmão fala. Tá lembrado? Ou não é? É ou não é? Sim, sim. Com Pois certeza. Isso é sincronização. Isso pode ser em grande escala. A irmã ou o irmão começa a detalhar para você relatar um fato e você pensa em dizer uma coisa. Antes de você falar, ela fala para você. E ou muitas vezes você já sabe que a pessoa vai falar. Professor, Pois não. o senhor quer dizer, em outras palavras, que eu posso manipular alguns cérebros eu mesmo, Pode. tendo a mesma variação de mente? O que eu quero que eles pensem, eu posso fazer isso? Pode. É isso que o senhor está querendo dizer? Sim. Manipulação. Sim. Eu não diria manipulação. Vamos sincronização do cérebro. BrainNet. Uma palavra mais bonita, mais clássica. Deixa eu botar aqui, ó. Tá aqui o livro, um livro é esse. Outro livro, um livro é esse. Depois eu vou colocar no outro livro aqui, A Cor do Cérebro. A Cor do Cérebro. Eu coloquei no grupo também. E tem outro livro aqui, que é
É neurociência para leigos. Mas eu quero dizer também que você pode usar para o bem. Você pode trazer a sua igreja, trazer o seu grupo, trazer as pessoas para você. Quer mais? Quer Quero, mais? quero. Vamos lá. Uma moça, paciente minha. Agora, aconteceu agora. Vou mandar o áudio para vocês no grupo, tá? Não é feitiçaria, não, hein? Uma moça. O que é que. Aí eu vou usar neurociência e física quântica. Vamos lá. O que é que a palavra diz? Abro porta, não tem porta. Sim, Traga à existência aquilo que não existe. Haja luz, houve luz. Chama física quântica. Vou explicar. Estamos aqui para aprender, tá? Tudo isso tem referência teórica e tem resultado científico. Vamos lá. Eu comecei a fazer uma experiência quântica. Experiência quântica, experimento quântico, experiência quântica. Leia meu livro, hein? Leia meu livro para você entender. Se você está lendo meu livro, já entendi o que está dizendo aqui agora. Eu vou só dizer aqui um negócio aqui, vamos lá. Eu estava nos Estados Unidos pregando. Preguei lá, houve curas, houve milagres, maravilha. E aí, filmado. A moça que estava filmando falou assim, olha, o senhor estava pregando e tinha um bocado de luz assim, ó, azul na sua cabeça assim, ó. Aí eu digo, conversa. Ela mostrou e tinha. No reino espiritual, o azul simboliza a parte espiritual. Na física, na cromoterapia, o azul significa a área espiritual. Estava cheio de como de ela coisa. mostrou isso ao senhor? Não, estava no filme, No filme, no na gravado. filmagem. Na filma gravado. Só que apareceu, né? Entendi. Só que apareceu aí. Vamos lá, eu vou chegar lá. Então, a moça, ela disse assim, ela queria um emprego, ela mora na Suíça. Ela queria um emprego e não tem emprego. E aí, eu disse, olha, a partir de agora, no lugar de você ir atrás de emprego, o emprego vai atrás de você. Ela disse, se o emprego, eu estou indo atrás, o emprego não está vindo, imagina se eu ficar parada. Eu disse, o emprego vai atrás de você. Vamos fazer um experimento quântico. Bora? E aí eu fiz alguns testes com ela. Ela vai dizer no áudio, vou dar para vocês, no áudio. E aí ela disse que foi ao lugar, um órgão público da Suíça, falou assim, eu quero trabalhar assim, eu quero trabalhar aqui. Então eu disse isso e voltou para casa. Com 8 dias depois, o órgão público ligou para ela e disse assim, eu encontrei seus dados no banco de dados e você exatamente tem o perfil que nós estamos precisando. Vem aqui fazer o teste. Ela foi, passou, está empregada no órgão público da Suíça. Ela estava desempregada e ela vivia de auxílio. Agora ela está dando auxílio às pessoas. Professor, posso fazer uma pergunta dentro desse contexto Pode. aí? Eu só quero que o senhor me diga um sim ou não. O cérebro da gente, quando a gente pensa em alguma coisa positiva, ele pode emitir frequências, onde essa frequência ela pode acionar alguma coisa de bom para você e também de ruim ao mesmo tempo, é isso? Isso é a base de um livro que eu estava começando a escrever e eu estava sem base. E Escreva, amigo. O senhor me deu agora. Eu estava pensando que eu estava voando muito, mas estou vendo que. Não, vamos lá. Segundo o Nicolé, vamos lá. Outra teoria aí. Aí é teoria. Olha, o que é que Deus diz? Haja luz, haja terra e houve terra. Vamos lá. Segundo, eu fui fazer uma palestra em São Paulo, na abertura de um congresso, e depois de mim apareceu um neurocientista famoso chamado Dr. Sérgio. Ele está na internet aí, ele é do Sírio-Libanês. E ele disse que ele estava no lugar. Ele estava no lugar.
ele estava no lugar onde estava a paciente dela, e tinha uma banda tocando. E antes da banda tocar, a mulher estava dançando. E todo mundo dizia assim, que ela era doida. Mas antes da banda tocar, o som chegou a ela. Antes da banda tocar, o som chegou a ela. Porque ela se adiantou, o cérebro dela se adiantou no tempo. Ou entrou na mesma frequência do pessoal da Entrou na banda. mesma frequência. Entrou na mesma frequência. Na mesma frequência. Mesma frequência. Ok? Então, Ok. essa é uma das... Agora, doutor professor, Pois não. e licença, e Sérgio, eu estava meditando hoje. É muito importante projetar. O que é o projetar? Vou dar um exemplo. Veja se eu estou correto. É você jogar uma pedrinha na água, em um lago, e essa pedrinha que você jogou, ela vai criando vários círculos, menor, maior, 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 maior. E quando você percebeu aquela pedrinha que você jogou lá no meio do lago, o círculo chegou até ao outro lado, chegou até a borda. É muito importante projetar. O que é projetar? Projetar é pensar mais largo, projetar é pensar no futuro. E, Veja só, pode falar. enquanto teólogo, eu estava meditando numa palavra, é Jó 22, 28. Se projetas tu alguma coisa, a luz brilhará em ti e tu serás bem-sucedido. Então, o importante é projetar, o importante é ter uma mente adiante, é ter uma mente, não essa mente medíocre, que fica no caminho, no meio do caminho. Vá adiante. Não caminhe só 1 quilômetro, não, caminhe 2. Não dê só o capote, não. Dê o capote, mas também, se lhe pedir, dê o cobertor. Mas veja só, você tá falando uma linha teológica. A linha teológica, ela não tem muita amparo científico. Por isso que é bom você se imbuir da ciência para sustentar a sua argumentação teológica. Porque, exemplo, hoje, as pessoas que estão adentrando na ciência, elas estão sufocando aqueles que vivem pela fé, escravizando as pessoas que vivem pela fé, porque não têm o conhecimento. Então, bom é que aquele que tem a fé consiga usar a sua fé como instrumento acoplado à ciência, porque ele não vai ter, ele vai ter sustentação. Exemplo, quando você fala em Jó, né, Jó é um livro poético. É um livro poético. Então, a palavra passa a ter vida quando você dá vida a ela, porque a palavra por si só ela não tem vida. É você que é o instrumento de dar vida a essa palavra. Você é o instrumento que vai fazer com que essa palavra seja real ou não. Porque até essa relação que nós temos aqui, ela pode ser fictícia, pode ser um projeto alucinatório das nossas cabeças. Esse momento aqui pode nunca ter existido. Professor, Pois não. o senhor, com licença aí, o senhor falando aí me lembra do livro que eu meditei, que é de David Paul, A Quarta Dimensão, que ele Já é li. chamado ele é chamado de professor grávido, o professor que engravidou. Já li. Ele passou a mentalizar uma mesa, uma cadeira e uma bicicleta, que ele não tinha, mas de tanto ele mentalizar,
Aconteceu. Aí, Mas aí, veja só, a diferença aí é que aí é pensamento positivo. Eu não estou falando em pensamento positivo. Aí é pensamento positivo, eu li, pô, show, quarta dimensão. Não é pensamento positivo. Estou falando de ciência. Eu estou falando de BrainNet. Eu estou falando que isso já está provado cientificamente que acontece. Eu estou falando, quando eu coloco na minha cadeira, no meu divã, pessoas, a gente faz experimento, isso acontece e ocorre. Aconteceu, vou dar exemplo aqui. Quando eu faço uma terapia, uma análise, veja só, há uma diferença de análise e terapia, psicoterapia. Análise e psicoterapia. Quando eu faço uma análise com uma pessoa e a pessoa uso as técnicas analista e ela traz resultado, quando o índice de depressão dela diminuiu, quando a autoestima dela melhorou, e eu uso a mesma técnica com 10 pessoas e as 10 pessoas foram curadas, isso é uma prova científica. o senhor tem que Agora, passar para nós aí. a gente está aqui ainda no início. Vamos, para a gente concluir agora, vocês podem fazer pergunta, porque tem muita coisa para dar, mas o tempo não deu, não. Vamos lá. O mundo está vivendo uma fase caótica. O mundo, na área emocional. Então, o mundo vai precisar de terapeutas. Hoje, uma grande quantidade de pessoas estão indo à academia, fazer musculação, malhação, não é? Malhar é uma palavra meia fora de moda, porque malhar significa bater. Malhar quer dizer bater. Estou malhando. Malhou Judas. Malhando, estou malhando. Então, não é malhar, não é? Então, as pessoas que vão à academia vão em busca de descarregar a energia negativa. Eu Hoje em falei dia se que chama Rafa treinar, disse que nós temos dois tipos de energia. Hã? treinar. Hoje em dia se chama treinar. Vou treinar. Treinar, pronto. Treinar. Então, esse treino, ele que significa relaxar, tirar... Então, isso não está funcionando. Por que não funciona? Porque eu viro compulsivo. Eu faço sempre os mesmos atos, as mesmas coisas. Eu estou sempre na bicicleta. Eu estou sempre na mesma esteira. Eu estou sempre no mesmo lugar. Eu estou sendo repetitivo. Eu estou trazendo para mim as neuroses compulsivas. O que é neurose compulsiva? São pensamentos repetitivos. Eu penso. Neurose compulsiva. Então, eu estou fazendo sempre as mesmas coisas. Eu estou sempre repetindo. Se eu estou sempre repetindo, eu estou viciando o meu cérebro. O Beto Damares falou atrás. Damares falou. Estou viciando o meu cérebro. Eu não estou dando oportunidade ao meu cérebro a ele ampliar. Eu estou engessando meus neurônios. Então, haverá uma falência. E essa falência vai fazer com que você corra. Quando a empresa fale, a fábrica fale, o trabalhador tende a fugir para outro emprego. Ela não fica na empresa falida. O barco afundou, você pula. Por isso que muitas igrejas estão fechando hoje. Porque prometeu e não cumpriu. Ficou de promessa, as pessoas estão pulando para outra igreja ou para nenhuma igreja. Nós temos 2 bilhões de cristãos no mundo. São 8 bilhões ou 9 bilhões de pessoas dentro do mundo. Nós estamos muito atrás. Muito atrás. Nós temos 2 bilhões de cristãos. E temos 8 a 9 bilhões de pessoas no mundo. São 6 ou 7 milhões de pessoas que não seguem o cristianismo. Então, é necessário que a gente tenha um olhar mais aguçado para isso. Então, as pessoas vão procurar terapeutas, vão procurar o mecânico da cabeça. As pessoas vão treinar o cérebro, porque as pessoas estão se esquecendo das coisas, estão perdendo memória. Estão tendo depressão constante, agonia. Há um sofrimento psíquico.
E o sofrimento psíquico não tem remédio que cure. A igreja já perdeu seu papel. Isso aí já perdeu. Vamos ser bem claros, perdeu o papel. Perdeu o papel porque não sabe usar. Ela tem a palavra, mas ela não sabe usar a palavra, porque nem ela acredita na palavra. Ela podia usar a palavra mais com conhecimento, mas ela é repetitiva. Grande parte das pessoas doentes estão dentro das igrejas porque ela é repetitiva, ela é compulsiva. Quando ela deveria fazer o contrário, curar as pessoas. E os senhores e as senhoras farão essa diferença. Serão instrumento de Deus com ferramentas afiadas para fazer essa mudança. Se você está aqui até agora, essa hora, porque você quer ter novos conhecimentos, você quer ter conhecimento, você quer mudar a sua vida e quer mudar a vida dos outros. Você começa a mudar. Eu estava dizendo a um amigo hoje que quando você aprende a fazer hipnose, você faz hipnose com o amigo, com a mulher, com os filhos, com o marido, e depois faz na igreja, e depois na rua. Faz os mais próximos. Então, você vai ficar tão alegre, não em relação à hipnose, em relação às técnicas, às ferramentas que você vai ter para usar, que você vai ser bênção no lugar onde você está, no lugar onde você vive. Então, esse curso não é um curso de terapeuta, é um curso de pós-graduação em psicanálise e neurociência, que vai dar a base do conhecimento aos senhores e às senhoras, a base do conhecimento. Mas é necessário que vocês vão mais além. Primeiro, tudo que eu mandar no grupo, fique vendo, veja, eu quero cutucar vocês, eu quero mexer com vocês, eu quero saculejar você, para que desperte o saber. Eu quero construir uma linha pedagógica para que você possa ter o prazer de aprender. Que haja curiosidade, que haja um olhar diferente, a linguagem que eu emprego, que entre no seu cérebro e faça sinapse. E você se embriague, mas embriague do saber. Seja embriagado pelo saber. E essa embriaguez, você contamine os seus e onde você vive. Você pode agora fazer as perguntas, que a gente está encerrando. E eu estou deixando no grupo vários vídeos e estudos. Agora, eu tenho recebido aí trabalhos, alguns trabalhos interessantes. Agora, por gentileza, não copie e cole, que eu sei. Copiou, colou, eu estou sabendo que é copiou, colou. Então, eu tenho todos os trabalhos. Faça o trabalho com a sua linguagem, do seu jeito. Use as suas palavras. Para mim, mais importante as suas palavras do que ser copiado de algum teórico. Deixa eu dizer a vocês, eu sou uma pessoa que sou um pesquisador. Esse ano eu já li 8 livros, 7 a 8 livros. Esse ano. Já li 6 a 7 livros. Estou lendo aqui esse livro aqui, já estou na página 100. Tem 800 páginas. Veja aí o livro como é. Então, eu sou leitor, eu conheço muito de muita coisa. Não estou fazendo fábula, não. Eu conheço mesmo. E sei exatamente quando as pessoas buscam literaturas e colocam no trabalho. Então, eu sei que aquilo não é da pessoa. Coloque a sua palavra. Coloque. Eu quero saber o seu grau de aprendizagem, para eu poder contribuir com você, ajudar você. Eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar a crescer como o futuro terapeuta, como pós-graduado em psicanálise e neurociência. Depois vão dizer aí, olha, ele estudou ginásio aí, ó, não sabe nada. Eu tenho uma psicanalista que dividia escritório comigo, e eu perguntei ela assim, olha, vamos ver o aparelho psíquico, você sabe como é que está o ID? O que é ID? Eu não sabia o que era ID. Psicanalista com certificado na mão. Muitos pastores chegam a mim com certificado de psicanálise, não sabem nem para onde vai a psicanálise.
Nunca leu um livro. No grupo, eu estou colocando muitas informações e vai um filme aí, a partir de agora, chamado A Bela da Tarde. Uma mulher que deixava o seu marido médico e ia fazer prostituição à tarde. Eu quero que você tenha um olhar não de pastor, não de teólogo, mas um olhar de futuro terapeuta. Pode perguntar. Professor, eu queria que o senhor me respondesse o que eu perguntei ao senhor logo no início, antes de começar a gravar as aulas, Sim, pode falar. em relação a um dos vídeos que o senhor mandou sobre o padre, né? O padre, que ele chega e assume ter jeito afeminado e, por outro lado, ele culpa a falta de ausência do pai, né? E diz que foi muito agarrado com a mãe e ficou daquele jeito, essa sensibilidade feminina. E a pergunta é: ele arranjou um álibi para o que ele faz hoje, porque ele é afeminado, ou realmente isso contribuiu para que ele fosse assim e que ele não fosse um homossexual, mas que ele colocasse para fora essa parte afeminada? Tem um livro, não está aqui não, chamado Psicanálise, Doença dos Pais, Sintoma dos Filhos. Doença dos Pais, Sintoma dos Filhos. Esse cara que escreveu o livro, eu não me recordo o nome agora, é um pastor. Ele escreveu um livro belíssimo. Ele foi para a França, estudou a teoria do Lacan, e ele fala exatamente sobre isso. Sobre a referência, isso Freud fala, Lacan fala, mas ele traz de forma brilhante. Então, ele mostra na relação, primeiro que ele disse, que eu falei isso aqui na aula anterior, numa das aulas aqui, que o homem e a mulher, ele é casal. 2 homens são duplas, é dupla. 2 mulheres é dupla, não é casal. A criança, ela precisa de referência masculina e feminina. Quando nasce macho e fêmea, mas a sexualidade não é aí ainda. Então, por isso que eu pedi para vocês lessem Complexo de Édipo. O Édipo, Complexo de Édipo. Porque existe vários fatores que podem mudar a sexualidade da criança, inclusive a relação com a mãe e com o pai, a forma que toca. Vou dar um exemplo. Na época de Freud e na época agora atual, eu tenho um amigo meu que a mulher dele foi para o ginecologista e ela nunca tinha chegado ao êxtase. Ele tocou nela e ela teve o êxtase na mão do ginecologista, que não tocou nas partes íntimas, hein, gente? Na época de Freud, houve uma histeria. Freud tocou na coxa da mulher. Houve uma histeria tremenda naquela hora. As neuroses que ela tinha explodido naquela hora. Ela sentiu o toque feminino, o toque masculino. Então, a parte da sexualidade, ela não se define na hora que é macho e fêmea. Ela faz um zigue-zague, ela começa aos 3 anos, 4 anos de idade, aos 4 anos de idade, começa a surgir o interesse dessa pessoa pelo pai ou pela mãe. E vai depender muito da característica do pai. Teoricamente, todo filho de casal homossexual, a tendência é ser também homossexual. A tendência é. Então, porque isso é uma questão psíquica. Por isso que muita gente, eu posso trazer casos, vou colocar no grupo de vocês, casos de homens com 60 anos, se vestiu de mulher e virou mulher. Homem, pais de família. E não vem aqui dizer que foi o diabo, não. São casos que são comprovados cientificamente. Você pega uma criança onde a pessoa, o cuidadora, vai passar a mão em todos os lugares da criança. E vai ter alguma sensibilidade. E se ela mexe na parte traseira, haverá a questão do gozo anal. Ou do sadismo anal. Aí vamos para François Doutor, que fala muito bem sobre isso.
Então, existem alguns psicanalistas infantis, você pode... Ana Freud foi uma dela, mas Ana Freud não teve assim muito sucesso. Mas Melanie Klein e Dotto e Winnicott, François, Winnicott, Dotto e Klein, são 3 livros que vocês têm que adquirir. Porque dá todo o perfil da sexualidade infantil e como surge as fantasias da criança. Esse desejo que começa no seio da mãe. É fundamental esse desejo, a relação dessa criança com o seio da mãe começa a surgir aí as questões sexuais. Então, esse caso em tela, esse caso que você aborda, esse caso que você traz a gente, teria que ser mais aprofundado, um debate entre vocês que já são estudantes da área, cada um pode trazer um trecho. E eu até sugiro que entre vós façam um grupo para debater os assuntos, se cresce divergindo, se cresce aprendendo, se cresce trocando informações. Eu terminei reabilitação cognitiva de São Paulo, no Instituto de Neurociência e Tecnologia de São Paulo, onde veio a mim um homem matemático que perdeu a memória. Foi feito um exame de neuropsicologia nele, foi feito e trouxe o resultado para mim, eu comecei a trabalhar com ele, e depois nós fizemos um grupo entre alunos para discutir aquilo ali, discutir aquele caso. Discutir caso é interessante. Como é bom discutir caso. Eu tenho um caso agora de uma irmã que chegou a mim, vou atender ela, acho que amanhã ou segunda-feira, não sei minha agenda, chegou a mim e ela disse, ela teve uma depressão profunda, e ela disse que recebeu uma profecia na igreja, que ela blasfemou contra o Espírito Santo, e que ela estava ficando magra e doida, ela já estava magra e estava ficando doida, louca. Porque aquilo que foi profetizado era a verdade e era mentira. Mas ficou grudado na psique dela. Então, esses casos, você vai encontrar muito isso. Pessoas que vêm da macumba, pessoas que vêm de área de feitiço, e você pode reconstruir essas pessoas. Para finalizar, chegou a mim uma pessoa com 50 anos de idade. E ele disse, ele não, a irmã dele ouviu uma palestra minha e falou assim, ajeite para meu irmão. O irmão veio a mim com 50 anos, mas aos 13, 14 anos de idade, ele começou a fazer traquinagem. Saía de casa e ia beber no bar do vizinho com amigos. Um belo dia, e não pagava, porque pagava o pai. Um belo dia ele chega em casa, não sei que idade ele tinha, se era 16 ou 15, chegou em casa e encontrou um bocado de gente na frente de casa. Aí ele disse, que danada é isso aí? De repente, 2 homens fortes com a bata branca, jogou ele na camisa de força e internou ele. Ele foi para o hospício, ele não era doido. Tomou choque elétrico e muitos medicamentos. E foi internado 35 vezes sem nunca ser doido. E eu perguntei a ele, mas por que você foi internado várias vezes? Ele disse, porque eu ficava bravo. Por que eu ficava bravo? Porque me chamava de doido. Eu ficava bravo. Aí me internava de novo. 35 internamentos. E ele nunca foi doido. E vocês sabem hoje o que é doido e o que não é doido. Você sabe, eu ensinei aqui. Quais são as características do doido, vocês sabem. Ele não era doido. Chega a mim muito diagnóstico errado. Eu atendo médico, advogado, psicólogo. Uma psicóloga chegou a mim com mais de 5 anos de formada e não tinha coragem de atender. Eu comecei a trabalhar com ela. Psicóloga que chegava no elevador com fobia. Vou lhe mandar um vídeo agora de um sargento da polícia, que quando subia no elevador, puxava a arma e queria atirar. Está curado. Vou mandar um vídeo aí no grupo. Então, eu quero que vós, que os senhores e as senhoras, sejam a minha cópia, por mais que eu. Amém, amém. A Fernanda, outro vídeo que o senhor botou aqui, chamado de Fernanda Porto, né? Onde ela
teve um trauma na infância, né? Uma falta de assistência, né? A familiares dela, né? Principalmente a mãe dela, e não dava atenção, né? E ela transformou essa falta de atenção no sucesso que ela é hoje, né? Então ela está falando. Então, tanto o trauma ele pode vir negativamente para uma pessoa, também como pode vir na área positiva para você ir buscar um sucesso lá na frente para poder colocar naquela parte que foi, entendeu? A pergunta? Não, o trauma nunca pode ser positivo, é sempre negativo. Primeiro, são as neuroses, né? As neuroses, elas surgem lá atrás. Agora, você pode ter um trauma, pode ter um trauma pós-traumático, né? Pode ter um trauma, pode ter uma depressão pós-traumática depois um acidente. Aconteceu um acidente com você. Então, um acidente, você inculcou com aquilo ali. É a questão mais psicológica ali. Agora, nesse acidente que aconteceu, você começar a ter medo das coisas, e esse medo passar depois de uma terapia cognitivo-comportamental, um TCC, que é a parte da psicologia que você vai ser utilizado, mas se isso aí tiver raízes mais profundas, aí é uma análise, porque você vai buscar a origem disso aí. Pode ser lá atrás, pode ser uma regressão primária. Aconteceu algo aqui, mas o fator estava lá atrás. Exemplo, você nunca teve medo de escuro, de repente você começou a ter medo de escuro. Esse escuro que você tem medo foi acontecer por aquilo ali? Não. Aconteceu lá atrás. Esse medo escuro foi agora. Você tá no luto, que morreu alguém seu, tá no luto, aí você vai ter uma terapia, um TCC. Fazer você diferente. Porque ali foi uma morte que aconteceu, uma perda. Agora, tem gente que não sabe elaborar lutos. Eu tive uma paciente hoje no consultório, atendeu à tarde, e ela tem dificuldade de elaborar lutos. Lutos é perda, ela não sabe perder. Ela sabe conquistar. E sabe o que aconteceu com ela? Tornou-se uma perversa. Ela é oral, e a gente pode discutir oral, ela é uma neurótica que está se tornando a perversa. Veja que transição, ela fez uma transição da neurose para a perversa. Controladora, manipuladora. Ela desrespeita as leis, as regras. Ela quer cumprir a satisfação, o desejo dela. Veja que interessante. Né? Então, eu acho que isso é importante para os senhores. A gente, na próxima aula, tem uma aula muito importante, que é a aula de análise de caráter. Análise de caráter. Onde vocês vão perceber o seu caráter, o caráter do outro. Analisar o caráter. Veja onde vai chegar. Analisar o caráter. Essa análise de caráter tem perfil psicanalítico e perfil da neurologia, da neurociência. Tem 2 perfis. Então é importante a próxima aula, porque é análise de caráter. Tá? Todo o material, como a aula só tem uma aula por semana, eu vou mandar para vocês material no grupo. Pega o que eu mando, eu escolho o melhor para vocês, eu dou o melhor que eu tenho. Pega o que eu mando e olha, vê, examina, relê, bota para trás. Às vezes eu boto só textos interessantes para você ler. Né? Então, eu vou mandar mais material para que os senhores possam examinar. Né? Como o Paulo diz, examinar tudo e reter o que é bom. Né? Reter o que é bom. Alguma pergunta para encerrar? Para mim, uma boa noite, professor. Eu só vou Muito voltar obrigado. no assunto, agora não, que já terminou, quando você falou sobre esses 8 milhões. Desses 8 milhões, 2 milhões são cristãos, mas não quer dizer que o restante dos 6 milhões não tenha fé. Eles podem ter fé no judaísmo, eles podem ter fé no budismo, né? Sim. E eu creio que a igreja, ela pode ser uma comunidade terapêutica, sim. Portanto, que os seus líderes não sejam neuróticos. Basta ter conhecimento, né? E ter ferramenta para usar. Né? Porque, para concluir, veja só o que eu vou dizer agora. Vocês viram aí essa guerra aí do jogo, né? Morte, violência. Isso não vai resolver com repressão, não, gente. Não resolve com repressão. Eric Fromm, ele fala sobre a necrofilia e biofilia.
a necrofilia. Isso é necrofilia. Existe necrofilia até na fé. Necrofilia até na fé existe. Existem irmãos que são tendenciosos à necrofilia. E ali no jogo é necrofilia, no jogo não. Nas pessoas que estão ali. São pessoas que as pessoas estão sendo levadas pelo inconsciente coletivo, que é Jung. Jung fala sobre isso. Inconsciente e coletivo. Aí você vai na onda do outro e faz exatamente o que o outro quer. Que é uma espécie de brainnet. Gente, até a próxima, que eu já cansei agora. Boa noite. Boa noite. Continue abençoando os abençoe.